Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com um vídeo agora sobre a aula 11 e 12 do setor B, que diz respeito a ângulos em triângulos, ângulos associados a formas de triângulos. A gente vai ver alguns tipos e como que a gente aplica isso na resolução dos exercícios. Então o primeiro ponto que nós temos que destacar aqui é quando a gente tem um triângulo e conhece os três ângulos ou parcialmente é pedido para a gente calcular um desses três ângulos. Então a gente tem um teorema de Tales remetido aos ângulos do triângulo que diz o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Ou seja, em língua portuguesa nós escrevemos assim e em língua matemática nós podemos escrever dessa forma, né? A gente escreve esse tipo de equação que diz o seguinte: um ângulo mais o segundo ângulo mais o terceiro ângulo é igual a 180 graus. Ou seja, a gente vai somar os três ângulos e o resultado vai dar 180. Porém, quando vocês vão se deparar com os exercícios, vocês vão perceber que os ângulos eles vão aparecer nesse formato aqui. Como podem ver nesse caso aqui, vai ficar faltando um ângulo, que nesse caso aqui é o ângulo X. Com isso, nós vamos aplicar o teorema. E o teorema diz o quê? A soma dos três ângulos, x mais 80 mais 70, é igual a 180. E aí, a consequência disso é só resolver a equação. Como que a gente resolve? Primeiro vamos somar os 70 e 80, dando 150. Próximo passo, passar o 150 que está somando para o outro lado, subtraindo. E depois da subtração, a gente chega ao resultado, x igual a 30. Então, o que vem de novo nessa aula? Essa aula vai trazer para a gente só uma forma da gente aplicar as equações no caso do estudo dos triângulos. Que forma é essa? Essa forma, ela diz respeito no seguinte: toda vez que eu tiver triângulos e ângulos associados aos triângulos, os ângulos que estão dentro do triângulo, que nós chamamos de ângulos internos, a gente já viu isso na sala de aula, mas só relembrando, a soma dos ângulos internos são esses três aqui de dentro. Daqui a pouco nós vamos ver um ângulo fora do triângulo e a gente precisa determinar ele fora. Então, só para deixar claro, os três ângulos de dentro de um triângulo, nesse contexto a soma sempre vai dar 180 graus. E aí é só resolver a equação. Vamos para um problema um pouco mais complexo, que aparece aqui nesse segundo exemplo, em que os ângulos eles não são aquelas simplesmente x e um número qualquer. Não. A gente tem aqui uma expressão um pouco mais complexa. Vocês podem observar que o primeiro ângulo é 2x mais 20, o segundo é 4x mais 40 e o terceiro 6x mais 60. Eu vou pegar o primeiro ângulo, mais o segundo ângulo, mais o terceiro ângulo, e o resultado disso tem que dar 180 graus. Essa é a fórmula, o teorema de Tales para os ângulos internos de um triângulo. A soma dos três ângulos é igual a 180. Porém, como vocês podem ver, esses três ângulos não são ângulos simples, né? Não são ângulos pequenos, eles são ângulos um pouco mais complexos do que o caso anterior. Por isso que a gente vai usar uma sominha aqui, ó. 2x mais 4x mais 6x, 12x, 20 mais 40 mais 60, 120. Ora, a nossa expressão se resumiu a 12x mais 120 igual a 180. Agora é só passar o 120 para o outro lado. Como ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. E a subtração vai dar 60 graus. Portanto, o valor de x será os 12 que está multiplicando x, né, que passa para o outro lado dividindo. Então, 60 dividido para x dá 5. Logo, cada x que aparece dentro desse ângulo, ele equivale a 5 graus. Então, a soma desses ângulos é 180, porém, o x vale 5 graus. Na realidade, a gente resolve o quê? Nós estamos resolvendo qual é o valor de x, para que quando eu somar esses três ângulos, o valor dê exatamente 180 graus na soma dos três. É isso que a gente resolveu. Bom, mas voltando para o plural, né, voltando para o caderno bienal, a gente precisa entender que nem sempre os ângulos apresentados para a gente vai aparecer internamente no triângulo, como mostra esse primeiro exemplo e como vocês podem conferir na apostila, na página 131. Então,
nós temos, por exemplo, um ângulo que fica externo ao nosso problema. Vamos pensar no seguinte. Imagine esse novo ângulo agora, aqui fora, esse ângulo externo, e aí nós temos dois internos. Bom, o teorema do ângulo externo, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, o ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos, que não é, tá? Não pode ser o ângulo que está do lado aqui dele. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui, né, seguindo essa regra, aqui nós teríamos um ângulo. Bem aqui a gente teria um ângulozinho. Porém, não é esse ângulo aqui que a gente está resolvendo. A gente vai resolver usando esses dois ângulos, o alfa e o beta. O gama que se encontrava aqui anteriormente, ele não aparece. Então a gente quer... A relação que nós temos aqui é o ângulo externo, ele é a soma dos outros dois ângulos que não são adjacentes a ele. Bom, vamos ver no exemplo como que isso se aplica. Olha. No exemplo, vocês podem ver que, primeiro, o ângulo externo é o ângulo de 120 graus e os dois ângulos internos são o ângulo de 50 graus e o ângulo beta, que a gente não sabe quanto é que é. Por simplicidade, para se escrever o ângulo beta, eu resolvi escrever no lugar dele o valor de x, tá? Mas a letra não importa aqui, o importante é a gente saber qual que é o valor que a gente vai utilizar. Então eu resolvi escrever aqui o ângulo beta como sendo x, mas não tem problema mudar o valor da letra, tá? O valor não, a letra em si que a gente está utilizando. E aí a gente vai escrever nossa expressão aqui. Se vocês observarem, essa expressão que eu vou escrever agora, aqui embaixo, é justamente a expressão, ó. O ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos. No caso, seria o ângulo alfa mais o ângulo beta, tá? Alfa mais beta. Nesse contexto aqui, só está invertido. Como assim? A inversão que acontece aqui nesse exemplo é o seguinte: o ângulo alfa mais o ângulo beta, ele é igual ao ângulo externo. Essa é a única inversão que nós temos aqui no nosso contexto, tá? É só a ordem, mas se você observar, continua sendo a mesma fórmula, tá? O ângulo externo é igual ao ângulo alfa mais o ângulo beta, que aqui eu chamei de x, para ficar mais simples. Então o ângulo x mais 50, ele tem que ser igual ao ângulo externo, que é 120. Aí fica fácil, é só passar o 50 para o outro lado, subtraindo, 120 menos 50 dá 70, e portanto a gente determina o valor final do nosso problema, que é x igual a 70. Então, é bem simples. Em equações simples assim, a gente pode pensar no seguinte: qual é o número que eu somo com 50 que vai dar 120? É o ângulo 70. Então aqui a gente poderia simplesmente ir direto para o resultado, tendo cuidado e a observação de estar correto a nossa conta, tá? Porque a gente poderia pular direto e fazer esse caso, que é bem simples. Porém, como a gente viu nesse exemplo anterior, existem casos que podem ser mais complexos, que existem ângulos que podem ter um pouco mais de trabalho assim, para ser feito, então a gente não consegue mentalmente chegar ao resultado. É importante que a gente resolva a equação. Esse é o cuidado que a gente deve seguir ao resolver. Pronto. Então a gente já entendeu como que usa o teorema principal, que é a soma dos ângulos internos 180. Vimos agora o teorema do ângulo externo, que diz pra gente que o ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos internos, mas que estão do lado oposto, tá, a esse ângulo externo. Agora a gente vai ver uma consequência no triângulo equilátero. Qual que é a consequência do triângulo equilátero? Primeiro, um triângulo ele é equilátero quando a soma quando todos os seus três ângulos são iguais. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, e 180 dividido para 3 é 60, isso significa dizer que os ângulos de dentro de um triângulo equilátero sempre serão iguais a 60. E isso é importante, por quê? Porque além do triângulo possuir essa propriedade de ângulos iguais, tá? Triângulo equilátero, a gente vai ter uma outra propriedade interessante,
E essa propriedade interessante é a seguinte, ó. Triângulos, olha só, em triângulo equilátero, ângulos iguais, todos os ângulos iguais, e além disso, não é só os ângulos que são iguais, todos os lados são iguais também. Então aqui é muito importante a gente entender que não é só os ângulos, né, que são iguais, mas também os lados de um triângulo equilátero também são iguais. E essa é uma consequência direta de possuir o mesmo ângulo igual, tá? A gente vai ter uma aula que a gente, no futuro, por isso que eu não vou explicar como que isso acontece agora, porque a gente vai ter uma aula específica para trabalhar essa questão de congruência, essa questão de igualdade entre lados, entre ângulos. Então aqui o que é importante nós sabermos é só que se o ângulo interno é sempre igual, então o triângulo ele é equilátero. Se o triângulo é equilátero, tanto os ângulos de dentro quanto os lados, as medidas dos lados desse triângulo, eles são sempre iguais. Agora vamos ver como que essa definição se aplica a um exercício, tá? O exercício é o seguinte, olha. Considere o triângulo, esse triângulozinho aqui dentro, que tem essa base aqui, cujo valor vale 7. Medidas no comprimento que, nesse momento, não importa pra gente se é metros, se é metro quadrado, se é centímetros, quilômetros, não importa por enquanto. Porque a gente na matemática se preocupa mais em fazer o cálculo, e na física, a gente já viu que a gente se preocupa um pouco também com as unidades, que elas são importantes, tá? Mas aqui a gente vale lembrar o seguinte, ó, ele pergunta qual seria a área dessa figura mostrada aqui, a área total desses quadrados. Então, vamos pensar no seguinte, primeiro, a área de um quadrado, ele é equivalente a lado ao quadrado, por isso que é chamado de quadrado, pois o lado fica elevado ao quadrado. Se cada triângulo desse aqui, ó, se cada lado do triângulo é igual porque ele é um triângulo equilátero, isto significa dizer que tanto esse lado da base quanto esse lado aqui, quanto esse lado daqui, esse outro ladinho, todos eles medem 7. Ou seja, nós vamos calcular a área de um desses quadrados, já que se esse lado mede 7, todos os outros 3 lados vão medir 7 também. E a área de cada quadrado é 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. E aí a gente determina, então, o valor aí da área do nosso quadrado, que é 49. E como são 3 quadrados, a área total vai ficar 147. Então é só a gente aplicar resumidamente, essa ideia do quadrado. Umas outras duas definições que a gente tem que ver primeiro, quando o nosso triângulo for um triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos serão, então, o que a gente vai precisar para calcular. Então, no caso do triângulo retângulo, a gente não precisa usar os 180 graus, basta usar a soma dos dois ângulos igual a 90. Então, vamos ver aqui como que isso se aplica numa resolução. Olha só, aqui a gente tem dois ângulos, um deles é x, o outro é 52. E esse terceiro aqui a gente não precisa calcular, pois a gente já sabe que é o ângulo reto. Logo, a soma dos outros dois ângulos é igual a 90. Passo 52 subtraindo, e ao subtrair a gente encontra que o x vale 38. Então é uma aplicação bem simples do teorema do ângulo, mas agora para o ângulo de 90 graus, ou seja, com um triângulo retângulo. E por fim, nós temos a definição do triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados iguais e, consequentemente, os ângulos da base eles serão iguais. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque ao aplicarmos, a definição dos ângulos, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, a gente vai pegar, por exemplo, se esse triângulo ele é isósceles, então, se esse ângulo aqui é 40, esse outro ângulo desse lado também vai ser 40. Ou seja, x mais 40 mais esse 40 daqui é 180. Logo, x mais 80 é 180. Eu passo 80 para o outro lado, subtraindo, e encontro que o meu x vale
100. Ou seja, resumidamente, a gente pode aplicar aí as definições de triângulos em vários triângulos diferentes. Logo mais eu quero que vocês tirem dúvida, preste atenção no vídeo, preste atenção nas leituras e mandem no grupo as dúvidas referentes a essa aula, viu? Se cuidem e até mais.